Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula 2 de Sociologia. Agora nós vamos abordar o tema da Sociologia de Augusto Comte. Vamos conhecer um pouquinho a respeito da biografia de Comte. Ele viveu entre os anos de 1798 a 1857. Nasceu na França. Viveu quase toda a sua vida na cidade de Paris e observou as transformações sociais, políticas e econômicas do século XIX. Uma das suas principais obras é chamado como O Curso de Filosofia Positiva, que foi publicado em 1830, e ele foi responsável pela formulação do pensamento positivista. Então, o Comte, ele acompanhou e se inseriu em todo aquele contexto na Europa do século XIX, com aquelas transformações que a gente conversou na aula anterior, né, que aqueles acontecimentos históricos que a gente conversou anteriormente acabou modificando toda a estrutura social da Europa, desencadearam novas relações econômicas e novas formas de organização política, além de inserir também outras concepções de mundo e representações culturais. Então, o Comte, ele acompanhou toda essa transformação e dentro desse contexto havia o esforço de diversos pensadores de diversas áreas tentando buscar estabelecer uma interpretação para todas essas transformações desse período, a fim de fomentar a compreensão da modernidade como uma profunda e gradual ruptura com o passado medieval. Então, ele estava inserido nesse contexto e é a partir disso que ele vai ter uma preocupação teórica e política. Então, vamos tentar compreender qual foi essa preocupação de Comte. Ele queria, portanto, transformar a sociologia em uma ciência que teria o objetivo de restabelecer a ordem social na Europa. Então, a sociologia ela assumiu essa responsabilidade, né? A partir do caos que estava imperado na Europa, a sociologia seria, segundo Comte, essa ciência que iria retomar novamente a ordem social. E como que a sociologia ela iria conseguir promover essa ordem, né? Colocar a sociedade europeia novamente numa organização, evitando todo aquele caos. Seria através da manutenção dos elementos da estática social, como a família, o Estado, a religião, a linguagem e a propriedade. Então, esses agentes que ele vai chamar de estática social, que seria essas instituições como a família, o Estado, a religião, eles seriam os responsáveis em promover essa ordem social também, por conta de que eles são fatores que mantinham a coesão social. Então, essa manutenção desses elementos proposta por Comte representa um advento da sociedade industrial moderna, consolidada na formulação das relações entre religião e Estado, assim como na defesa da propriedade privada. Então, essa sociologia de Comte, ela estava muito ligada e a serviço da burguesia, né, que estava em ascensão nesse período. Então, ele, através dessa ciência da sociologia, ela iria fomentar essa manutenção dessas instituições que iriam promover, então, essa coesão social. A sociedade se desenvolveria por meio da manutenção do bioma entre ordem e progresso, que é a frase positivista, né, de Comte e que está na nossa bandeira do Brasil. Então, para a gente perceber que na consolidação e construção histórica da formação do Brasil, a gente sofreu muita influência do positivismo. Vamos tentar compreender, então, qual foi essa formulação teórica de Augusto Comte, o positivismo. Positivismo a gente entende como uma
como uma corrente de pensamento cientificista que designava todo um sistema geral de conhecimento que tinha por base dados concretos, que fossem fruto da experimentação e da ciência. O positivismo ele teve influência no desenvolvimento das ciências humanas durante o século XIX, e a sociologia passou, então, a amparar-se nos procedimentos das ciências da natureza, como a química, a física, a biologia e etc. E a ciência voltava exclusivamente aos fenômenos sociais. Então, quando Comte ele tenta criar um método para a sociologia, ele acredita como que nesse período existia ainda um esforço muito grande das ciências de diversas áreas se consolidar. Existia uma hierarquia entre essas áreas de conhecimento referente ao método, né? Por conta de que existia muito essa valorização do uso da razão. Então, quanto mais um método ele fosse mais rigoroso nesse sentido, ele tinha uma ascensão maior. Então, o Comte, ele se preocupava em fazer com que a sociologia ela tivesse, então, esse objeto de pesquisa bem delimitado e rigoroso, de análise capaz de permitir a formulação de leis gerais, assim como as ciências humanas, como essas disciplinas, essas ciências, na verdade, da natureza. A química, a física, a biologia, que tem um método rigoroso. Ele acreditava que, para a gente estudar as relações sociais, a gente consegue também criar essas leis gerais. Então, por isso que no início, a sociologia se aproximou do método das ciências da natureza, nesse sentido. Bom, diante disso, Comte, ele identificou que nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade de sempre buscar uma explicação a fim de solucionar determinadas questões que estão presentes em todo o mundo, que seria pensar qual é a origem do universo, como que nós surgimos, de que modo que a gente se relaciona com a sociedade, por que morremos, existe vida após a morte, qual que é a nossa missão, enfim, essas questões assim que estão intrínsecas, eu acho que a todo ser humano, por conta dessa nossa característica de sermos seres racionais. E dentro dessa busca em responder essas questões, ele identifica que o ser humano ele buscou ao longo da história diversas formas de explicar esses fenômenos. E que toda essa forma de conhecimento da humanidade, ela em suas diversas fases passaria por 3 estados históricos diferentes, que seriam o primeiro estágio, aqui pode ser chamado de estágio ou estado, seria o estado teológico ou o fictício, chamado por ele. O que seria esse estágio, né, ou estado? Seria a compreensão do mundo se concretiza pela designação de deuses, de espírito e de outras entidades sobrenaturais. Podemos explicar com base em personagens mitológicos da Grécia Antiga, representadas por deuses, semideuses ou mesmo heróis. Então, esse estágio da humanidade seria aquele momento em que, na Grécia Antiga, os povos começaram a explicar essas questões que imperavam na mente das pessoas através de mitos, né, daquelas narrativas simbólicas através da criação de deuses e que, portanto, então explicavam questões como porquê de um raio, enfim, várias questões que imperavam naquele contexto. Então, esse estágio foi esse momento onde a humanidade começou a recorrer, né, a explicar a essas questões através do pensamento mítico, que a gente estudou um pouquinho nessa passagem do mito para a filosofia, em Sala.
E aí, para Comte, esses mitos gregos, eles, além de se constituírem como fonte explicativa, ele também servia como uma prática educativa às crianças, né? Porque a gente viu que existia diferentes tipos de mito, e um deles são a respeito daqueles fatos heróicos de determinadas personalidades. Então, esses heróis, eles eram contados para as crianças com o objetivo de elas seguirem e terem a mesma características, né? Como a coragem, a força, a inteligência, enfim. Então acabava servindo como uma prática pedagógica mesmo e educativa para as crianças. Então esse seria o primeiro estágio que a humanidade ela passou. O segundo seria o estado metafísico ou abstrato. Nesse estágio, se caracteriza por buscar a essência das coisas, a sua origem e o seu destino, havendo espaço para a especulação e para a argumentação entre as pessoas. Concepções de mundo baseadas, então, na razão. E isso marca, esse estágio marca a transição, né, do mito para a filosofia. Então, onde essas narrativas explicativas através do mito acabaram não sendo mais satisfeitas e acabaram, então, buscando a explicação mais racional para essas questões, né, como a origem do universo, qual é o nosso destino e entre outras. Então, aqui, já ainda que é um estado metafísico e abstrato, mas já é possível as pessoas discordarem e se posicionarem buscando mais essa questão individual da razão. O último estado seria o que ele chama de positivo ou científico, que seria o ideal para Comte, né, onde toda a humanidade ela tinha que chegar a esse estágio, que é o científico. Caracteriza, então, como a subordinação da abstração à observação. Prega o abandono da investigação das origens e causas e na defesa da compreensão de como funcionam os fenômenos físicos e sociais. Tem como principal característica a previsibilidade. Assim, o lema do positivismo seria ver para prever, ou seja, por meio da observação atenta dos cientistas é possível a previsão dos fenômenos, uma vez que se conheçam os seus mecanismos. Atribuía, então, uma certa hierarquia entre as diferentes ciências. Então, para Comte, né, a humanidade ela tinha que passar por essa transformação intelectual, onde ela ia passar por esses estágios, mas o ideal era chegar nesse último, onde buscaria então responder essas questões a partir de uma forma bem científica e da razão. Então, esses 3 estágios que eu comentei com vocês é chamado de teoria dos 3 estados de Augusto Comte. E essa teoria, esse estudo, ele é representativo da ideologia positivista de Comte, que sobrevaloriza então o conhecimento científico e positivo e o coloca em grau superior de hierarquia em relação ao conhecimento teológico ou metafísico. Tal teoria ela apresenta um caráter evolutivo e civilizatório, já que supostamente os grupos sociais estariam em estados diferentes do progresso humano. Tal concepção é etnocêntrica e evolucionista. Era muito comum na Europa ao longo do século XIX e esteve presente em correntes de pensamento como o positivismo e o darwinismo social. Então, a gente, na ciências sociais, considera essa visão de Comte uma concepção etnocêntrica porque toma como referência a sua própria visão de mundo como certa. Então, para ele desvalorizava as sociedades humanas que tinha como verdade questões de conhecimento teológico ou metafísico. Para ele, o verdadeiro conhecimento era só o científico.
Então, para a gente terminar esse vídeo, aula hoje, a gente vai terminar falando um pouquinho que na apostila de vocês comenta a respeito da influência do positivismo no Brasil. Como eu falei para vocês, a nossa bandeira, né, tem a frase ordem e progresso, que é uma frase positivista de Comte, e isso é só uma das influências que demonstram que a gente sofreu no Brasil, mas que no qual os valores positivistas eles estão presentes, mas se estende para a construção de determinado tipo de nacionalismo que distancia a religião do Estado. Então, naquele partir do momento que ao longo do Brasil a gente se tornou um Estado laico, também é parte dessa influência do positivismo, né, de separar a religião do Estado. Então, essas é a sociologia de Comte, né, em que a gente tem que compreender que a sociologia ela seria a responsável pela condução da política e serviria então de instrumento para o estabelecimento da ordem social. Em tal contexto, a sociologia ela tinha a missão de ser não apenas uma ciência da compreensão, mas de servir, acima de tudo, como medida de solução da crise do mundo moderno, ou seja, de integrar todo o sistema científico que deveria presidir a reorganização social. Então é importante que vocês gravem isso, que para a sociologia de Comte, ela tinha a responsabilidade de promover a ordem social, ela estava a serviço da burguesia e sofrendo muita influência do positivismo de Comte. E o próximo autor e sociólogo, que é um dos também bem importantes da sociologia, é o Émile Durkheim, que ele vai se aproximar muito dessa concepção de Comte, porque ele era discípulo de Augusto Comte. Mas isso a gente vai começar a estudar só no segundo bimestre. Então, abraço para vocês, bons estudos!